Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, por favor. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte o quê? A orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, o que é que ele viu? Que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha para mim agora, para você entender isso aqui, por favor. Os discípulos entraram no barco, foram remando para passar para o outro lado, e aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. É muito difícil quando acontecem coisas que nós não estamos esperando. É muito difícil. Tem gente que programou toda a vida dela e aconteceu tudo o contrário. Tem gente que tinha planos: olha, isso aqui vai ficar para meu filho, isso aqui vai ficar para minha filha, isso aqui vai ser separado para fulano. Tem gente que tinha plano de chegar numa idade e não trabalhar mais. E de repente aconteceu tudo o contrário. Eles não imaginavam que aquela tempestade ia surgir. E quando eles estavam remando e não saíam do lugar, eles começaram a cansar. Eles começaram a perder as forças. E eu sei que quando nós vivemos esses momentos de esforço, e não vemos resultados, isso cansa. E eu vou falar uma coisa para você: quando a coisa está acontecendo totalmente diferente do que você planejou, tem um mal agindo aí. Entenda, aquele problema só Jesus resolveria. Só a fé resolveria. Eu já vi pessoas chegando aqui dizendo: bispo, meu advogado é bom, meu advogado é um advogado que sempre ganha as causas, é um advogado muito conhecido, mas eu tive um problema na causa, porque o advogado falhou numa coisa que não poderia falhar. Advogado bom. Há quem já mudou de advogado e não resolveu o problema. Tem gente que já sofreu um erro médico com um médico bem conhecido, renomado, reconhecido. Não errou com ninguém, mas errou com uma pessoa que estava com um problema espiritual. Eu já vi pessoas que disseram: bispo, eu fechei o contrato com uma empresa de construção civil que tem nome no mercado, todo mundo fala bem, mas fez tudo errado para mim, construiu tudo errado. Há quem contratou uma empresa para fazer os móveis, pensando o seguinte: eu vou pagar caro, mas vai ficar bom. Deu tudo errado. E a pessoa fica se estressando, a pessoa fica, tentando resolver e não consegue. Tem gente que fez na esquina e deu certo. Tem gente que chamou o pedreiro da rua e conseguiu. Tem gente que já trocou 2, 3 pedreiros, não conseguiu, trocou de empresa. Tem gente que tem causas na justiça se arrastando há anos. Tem gente que está se esforçando, está baixando o preço, está quase pagando para trabalhar, mas não vende. Tem gente que a coisa chega perto, ela fica assim: meu Deus, eu não sei porque eu não vendi. O cliente gostou, o cliente quer, o cliente tem dinheiro, não fechou o negócio.
Ela mostra o imóvel, o cliente mostra interesse, parece que está tudo certo. Ela pensa quando vai fechar o negócio. Não. Dá o contrário. Esse vento contrário era forte. Se eles continuassem só remando, eles não iam conseguir sair do lugar. E eu sei que tem gente que não está conseguindo sair do lugar. Olha que ela está tentando, hein? Está lutando, hein? Mas não está conseguindo. Só se apegando com Deus, só usando a fé, só usando a autoridade, para isso que está ao contrário sair, para que esse vento contrário seja repreendido e a coisa volte ao normal. Tem gente que só quer que a coisa volte ao normal. Tem gente que já está nessa situação há muito tempo. Lembra quando eu preguei para vocês sobre um homem chamado Mefibosete? Quem lembra? Lembra dessa pregação? Ele era filho de Jonatas. O avô dele era o rei de Israel, Saul. E quando os inimigos estavam vindo, a mulher que tomava conta dele deixou ele cair e ele quebrou as pernas. O avô morreu, o pai morreu. Ele foi para uma cidade chamada Lugar de Esquecimento, Lodebar. Sofreu desde novo, passou na mão de pessoas que não prestavam, como Ziba, uma pessoa que tentou de tudo que é maneira prejudicar ele, mas ele aguentou. Um dia, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele, Davi acorda querendo honrar alguém da família de Jonatas, de Saul, e Davi pergunta se tinha alguém vivo, e Ziba fala: tem um, mas ele é deficiente. Davi falou: manda buscar ele. E quando trouxe ele, falou: você vai comer comigo todo dia aqui na mesa. E as terras dos seus pais, dos seus avós, são suas. E ele foi honrado. Ziba falou mal dele para Davi. Ziba disse, no momento difícil, que ele queria o trono de Davi. Ziba tentou de todas as maneiras prejudicar ele, mas Deus guardou ele. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim: quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam: poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Porque se uma aliança com o homem fez Davi lembrar e honrou Mefibosete, você acha que a sua aliança com Deus vai fazer Deus esquecer de você? Não, Deus não vai esquecer de você. Não vai. Podem tentar de tudo, pode aparecer gente de tudo que é jeito. Tem gente que para você se livrar dela é tão difícil que você tem que recomeçar. Mas recomeçar sem ela é vitória. Sabia disso? Tem gente que para você se livrar dela, você tem que até abrir mão de alguma coisa, perder, às vezes até tomar um prejuízo, mas vale mais a pena do que aquela sociedade, do que aquela parceria, do que aquela pessoa. Sim ou não? Mefibosete passou na mão de gente difícil, gente que queria se aproveitar nos momentos difíceis. Quando Davi fugiu, porque o filho dele queria tomar o trono, Ziba diz que Mefibosete estava com mais intenções, por isso que ele não tinha ido. Mas ele não tinha ido por causa da deficiência dele. Quer dizer, você se depara com gente que mente, que inventa, que quer se aproveitar, que quer tirar vantagens até nos seus momentos difíceis. Mas você não pode parar de remar, você não pode parar de lutar, você não pode quebrar sua aliança com Deus. No final, Deus honrou Mefibosete. No final, ele saiu daquela terra de esquecimento, depois de ter passado tudo o que passou. E vai ser assim com você, depois de tudo que você passou, vai chegar a hora do seu testemunho também. Agora, vamos entender isso aqui. O vento era contrário, Jesus estava vendo. E Jesus falou: eu vou lá. Eles estão cansando. E Jesus começou a andar sobre o mar. E foi lá. E eles remando, e a coisa não saía do lugar. Já viveu momentos assim?
Tem gente que está assim, ó, bispo, falta levantar os pés. Eu estou remando, bispo, remando, olha que eu estou remando. Mas está tudo dando o contrário. Tudo. Fiz uns cálculos, projetei aí, ó, nada. Olha o que aconteceu aqui. Próximo versículo, diz assim, versículo 49, é isso? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Não ouvi. Um fantasma, e deram grandes gritos. Olha para mim, por favor. O medo é maligno. O medo não vem de Deus. O medo nunca nos faz bem. O medo faz você ver fantasma. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo, mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, um para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, ó, palavra de medo. Você vê palavra de coragem. Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem. Você fica com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomarem seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo, eles falaram: um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma eles acreditaram, porque quando você está com medo você acredita em tudo. Aí diz assim, ó, porque todos o viam e perturbaram-se. O medo traz o quê? Perturbação, tá? Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. O que é que ele disse agora? Não temais. Olha para mim, por favor. Ali Jesus foi no problema deles, o medo. Não tenha medo. Você está precisando de fé para o seu barco não afundar, para a sua empresa não afundar, para a sua família não afundar. Você não está precisando de medo. Pare de ver coisas, pare de pensar no pior, pare de deixar o medo te dominar. Se você quer vencer, é na fé, não é no medo, é na fé, é confiando em Deus. A coisa pode estar horrível para você, confie em Deus. Tem um versículo que fala tanto comigo nos momentos difíceis. Depois você lê Isaías 6:1, que quando o rei Uzias tinha morrido, imagina o alvoroço que estava. Deus fez Isaías ter a visão de Deus no trono dele, dizendo o seguinte: não importa como está aqui embaixo, o importante é como está aqui em cima. Não importa como está ali embaixo. Olha o que diz aqui, ó. Deixa o versículo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também quem? Ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Ó, couro comendo lá embaixo, e Deus levando ele para olhar para cima, dizendo o seguinte: ó, está tudo no controle, quem domina é o céu, vai dar tudo certo, não saiu nada das minhas mãos, está tudo dentro dos planos. Amém? Quando você tem esse entendimento, nos momentos difíceis, ao invés de ter medo, você confia. Ao invés de desabar, você se mantém firme. Você sabe que não está fácil aqui, mas o seu Deus tem um controle de tudo, é Ele que domina. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém? E Ele vai agir, diga, Ele vai agir. Agora, olha que interessante. Olha só, versículo 51 para terminar.
E subiu para o barco para estar com eles. E o vento o quê? Se aquietou. E entre si ficaram muito o quê? Assombrados e maravilhados. Óbvio, voltou tudo ao normal. Você que diz assim, ó bispo, eu estou como Isaías. Aqui embaixo falharam comigo. O rei morreu aqui embaixo, mas o Rei dos Reis está no controle de tudo e vai me ajudar. Hoje à tarde eu peguei o testemunho de um casal que ele trabalhou em um lugar, mas dando, sabe quando você dá o de melhor ali? E humilhação, e lutas, e guerras. E ele disse que teve uma situação com a dona da empresa, e a empresa passou para eles. E eles começaram a pagar o aluguel, 14 mil e pouco de aluguel, 14.900 eu acho. Mas eles conseguiram pagar o aluguel. Botaram um aluguelzinho para eles, forte, mas eles conseguiram pagar. A empresa começou a crescer. A dona, ao invés de ficar feliz, porque estava recebendo o quê? O aluguel, fez um pacto com o diabo. Foi para coisa pesada no satanismo e começou a fazer um bocado de porcaria. Ele saiu de lá. O lugar pegou fogo. Mas ele abriu, o negócio dele está arrebentando. Sabe por quê? Quando você é de Deus, o mal que desejam para você, volta para a pessoa. Porque abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. E você não precisa orar, porque eles não ficaram orando para Deus fazer mal para os invejosos, não. Eles só pediram para Deus ser com eles. Só peça para Deus ser com você. E deixa a maldade dos outros que volta para eles mesmos. Porque só um mal para cegar a pessoa. Pois agora está tudo queimado. E a pessoa não tem aluguel, não tem nada. Mas não aguentou ver a pessoa que trabalhou para ela vencendo. Não é o diabo, não? Você pode não acreditar, mas eu tenho certeza que é. Jesus repreendeu aquele vento. Se você pegar a passagem que também está escrita em Lucas, em Mateus, você vai ver que ele repreendeu o vento, o mar. Se fosse uma coisa de Deus, ele não ia repreender. Se ele repreendeu, porque era o mal. Se ele repreender o mal, aquele vento era do mal. Não é que os discípulos estavam endemoniados, não. Eles estavam enfrentando um vento contrário, uma tempestade, um problema espiritual. Não era normal. Eles eram pescadores, não sabiam o que fazer. Porque quando é espiritual, a única coisa que a gente pode fazer é contar com Deus e crer que Ele vai resolver. Sim ou não? Você que diz assim, bispo, está tudo dando contrário do que eu planejei. Eu esperei uma coisa, em 2026 está vindo outra. Eu esperei um resultado, está ao contrário. Eu esperei ganhar, estou perdendo. Eu esperei lucro, estou tendo prejuízos. Eu não vou parar de remar não. Mas eu sei que eu não vou vencer isso remando. Eu sei que eu vou vencer isso com a ajuda de Jesus. Você tem que depender da sua oração. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês, mas não quero você dependendo da minha oração. Eu não quero falar, pô, o bispo hoje orou muito por mim. Não, hoje eu orei a beça. E vou continuar orando e Deus vai honrar.